Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição, plantão glorioso, pra gente falar como é que tá a confiança dos jogadores do Botafogo após o tropeço diante do Cuiabá no jogo de ontem. Os atletas deram entrevistas, fizeram postagens nas suas redes sociais e todos os jogadores do elenco mantendo a confiança lá em cima, chamando a responsabilidade, não abdicando da responsabilidade de ter sido favorito, de ter tropeçado, mas com foco total no sucesso ao final da temporada. Isso também reforçado o tempo inteiro pelo Arthur Jorge, porque agora serão 11 dias sem jogos, sem partidas, né? Então o Botafogo vai ter que conviver e o botafoguense também tem que conviver com esse tropeço contra o Cuiabá, pensando que agora são 4 pontos de vantagem em vez de 6. E vamos falar também sobre a máxima do Pep Guardiola, um dos maiores treinadores da história moderna do futebol, de que campeonato se ganha nas 8 primeiras rodadas e se perde nas 8 últimas rodadas. Bom, se foi isso, o Botafogo, pelo menos nos últimos 3 jogos, se for pegar um recorte das últimas 8 rodadas do Brasileirão, são 7 pontos em 9, né? Então não há motivo para muito alarde. Mas a gente vai falar sobre isso e muito mais, não depois da vinheta, porque hoje é domingo, o Maicão tá no seu descanso merecido, tá certo? E o Gervásio tá aqui, daqui a pouco também vai tirar o descansinho dele, né? Aqui o estagiário trabalha pra caramba, né, Gervásio? Tá tudo certo aí, né, meu filho? Vamos começar, né? Ó, já fez com a claque assim, igual lá no Ricardinho na área. Gente, seguinte, tá todo mundo ainda decepcionado, né? Todo mundo imaginou um domingão de manhã com a camisa do Botafogo nas ruas sorrindo e tal. Tá todo mundo com a camisa do Botafogo, mas com aquele sorriso meio amarelo, porque os secadores de plantão, né, já vêm pra perturbar, né? Ó, estão caindo, hein? Ó, foi o Cuiabá no ano passado que acabou com vocês. Ó, só que eles estão nessa, né, desde o início do retorno, né? Ó, perdeu pro Cruzeiro, já começou. Foi assim mesmo, no início do retorno. Aí não teve nada de início do retorno, não teve queda. Aí veio o jogo do Flamengo, né? E ó, Flamengo no Nilton Santos. Gol do Bruno Henrique fazendo chororô. Ó, já começou, hein? Começou, 4-1. Né? A partir dali o Botafogo simplesmente não perdeu pra ninguém. E tentaram o tempo inteiro, né? O empate contra o Grêmio, empate contra o Criciúma, e começou. Agora já viu, né? O Penharol vai sentir a pressão contra o Penharol porque não sabe jogar contra time retrancado. Aí sentiu a pressão no primeiro tempo, no segundo tempo 5-0. Então assim, os rivais, os secadores vão sempre buscar um argumento para desestabilizar o torcedor do Botafogo, que é desestabilizado quase que por natureza, afinal de contas, 29 anos sem ganhar nada de relevante, deixa a gente meio sem confiança. Né? Eu acho, assim, super compreensível. Né? Eu não sou daqueles que fica atacando pedra em torcedor pessimista, não. Né? Até porque eu sou desconfiado pra caramba. Eu e o Michael Martins conversando, né? A gente tem umas conversas interessantes que a gente não pode nem trazer aqui à tona, porque senão já viu, né? Dá até polícia. Mas a gente falando sobre superstição, e ele falou uma coisa que eu concordo muito, cara. A superstição é a muleta do fracasso. Pô, Guilherme, que isso? Eu sou supersticioso a beça, bota a cueca e tal. Eu sei, respeito isso, eu também tenho a minha, tanto que eu passei longe do Nilton Santos ontem, porque depois de ver 3 derrotas para Cuiabá seguidas, eu falei, não é possível, o problema sou eu mesmo, né? Então vou passar longe. Mas a verdade é isso, porque quando o time tem uma gestão fracassada, quando o time deve salários, quando nenhum jogador de qualidade quer jogar no seu time, quando o treinador do seu time é uma porcaria, quando tudo tá uma embe no seu time, a superstição é a muleta. Não tem, você vai apostar em quê? Não, porque há 10 anos na minutagem tal a gente conseguiu, é só isso. E os fracassos a gente põe na conta do imponderável, do etéreo e tal, em vez de olhar para o óbvio. Pô, mas você queria, devendo salário. Não estou falando de 95, que foi uma exceção, né, galera? Uma exceção e outra. Uma exceção por conta da gestão, mas o time era muito bom. Né? E a gente está falando de outros tempos, né? 29 anos atrás, jogadores de qualidade ainda se deixavam levar por camisa, por tradição, por história. Então você tinha no Botafogo jogadores de seleção brasileira.
Túlio Maravilha, Donizete, Gotardo, Gonçalves, Sérgio Manuel. Então, assim, eram outros tempos, não dá para comparar, né? Hoje em dia, o cara olha para um time que deve salário, só um louco. Ou então com muita mentira, ou então prometendo um dinheiro que você só vai ganhar na justiça, como foi o caso do Rojas com o Corinthians, né? Pra vocês terem ideia, o Rojas ganha 5 vezes menos jogando nos Estados Unidos, tá? Lá é dólar, para quem não sabe, aqui é real, né? Ele ganha 5 vezes menos do que ele ganhava no Corinthians. Pra vocês terem ideia de como o Corinthians tem que prometer coisas que nunca vai cumprir para trazer um jogador pro time. Porque senão não traz. Senão o cara não vem. O cara vai vir para disputar o quê? Rebaixamento? Não vai. E aí tudo tem um preço, né, cara? E não é por conta de superstição, não é por conta de nada disso, é porque a gestão é ruim mesmo. Então, a gente fala de superstição, fala de Cuiabá, fala disso, fala daquilo e tal, quando na verdade o Botafogo, fazendo um recorte aí, ele quebrou todos os tabus supersticiosos possíveis e tal. E se for parar para pensar, né, segundo a regra da superstição negativa, né, ele teria que ter perdido, né, para o Cuiabá, né? Ele teria que ter perdido. Mas na pior das hipóteses, nós pontuamos e continuamos com o recorte de uma rodada de vantagem sobre o Palmeiras. Nada vai apagar o que para mim é um erro, uma falta de eficiência, uma incompetência de não vencer um time que está lá na vice-lanterna. Agora, uma observação. O Cuiabá é o time que menos leva gols. Nas últimas 6 rodadas, o Cuiabá é o time que menos leva gols. Na maioria dos jogos, o Cuiabá não leva gols. Também não faz. O Cuiabá venceu há 5 jogos atrás o São Paulo por 2-0 e depois ou ele perde por 1-0 ou ele empata por 0-0. Por exemplo, Fortaleza e Cuiabá. Fortaleza venceu por 1-0. Tá? No mais, o Cuiabá só empata em 0-0. Perdeu para o Corinthians, perdeu por 1-0. Então é um time que realmente tem essa de não levar muitos gols. E se o adversário não for extremamente eficiente, ou tiver um pênalti, né, como foi o caso do Corinthians, se tiver o pênalti, você não consegue fazer gol nesse time, porque ele joga para se defender. Por isso vai ser rebaixado. Porque ele não ataca, nem precisando ele ataca. Ele só se defende. Então tem várias questões racionais, objetivas, factuais, que vão explicar esse empate do Botafogo contra o Cuiabá. Não é justificar o fracasso, mas é entender esse tropeço ocasional, entender essa casualidade que foi o tropeço contra o Cuiabá, porque é uma casualidade, como também foi uma casualidade o empate contra o Criciúma, como foi uma casualidade, a gente precisa entender isso, né? Foi uma casualidade esse empate. Então, para a torcida do Botafogo, é tentar deglutir esse tropeço nos próximos 11 dias com a alegria e com a confiança de quem tem, apenas dependendo de si, todas as possibilidades de conquistar um caneco que não vem há 29 anos. E é claro, lembrar que nós estamos na final da Libertadores e que vamos invadir Buenos Aires e estamos a uma partida de conquistar o maior título da nossa história. Quem tem que correr atrás são os nossos rivais. Agora, eu falei para vocês da confiança dos jogadores, né? Luiz Henrique fez uma postagem nas redes sociais que eu achei muito importante. Um jogador do naipe do Luiz Henrique chamar a responsabilidade, né? Então ele fez uma postagem no sentido de: hoje nós tropeçamos com a consciência de que tentamos fazer o nosso melhor. Segue nos bastidores a confiança total na conquista dos títulos por essa camisa. E fala muito da responsabilidade de verter a camisa do Botafogo. O Igor Jesus também falou sobre isso. Hoje demos o nosso melhor, não conseguimos. O Barbosa também fez postagem nas redes sociais dizendo que o grupo continua focado, unido, em busca do título brasileiro e do título da Libertadores. Então o papo no Botafogo é só busca por título. Eu sugiro a você, torcedor do Botafogo, vamos fazer a simulação? Não faz simulação não, filho. Não faça simulação não, minha amiga, porque isso aí não vai levar a nada. Só a frustração e ansiedade. Vamos fazer simulação não. Vamos viver a nossa vida e confiar que no dia 20 o Botafogo vai trazer um bom resultado de Belo Horizonte, como trouxe em 2022. Poucas pessoas confiando porque havíamos perdido para o Cuiabá. Nós perdemos para o Cuiabá por 2-0 no Newton Santos. Aí quando foi jogar lá em BH contra o Galo, vai tomar um vareio do Galo. O Botafogo foi lá e buscou um 2-0 com o gol do Tiquinho e do Vitor Sá. Então
Então, assim, vamos confiar no Botafogo. A gente tem um time melhor do que 22, um time melhor do que 23. E como diz o Guardiola, campeonato se ganha nas 8 primeiras rodadas. As 8 primeiras rodadas do Botafogo foram muito boas. E campeonato se perde nas 8 últimas rodadas. As 8 últimas rodadas do Botafogo, vamos pegar os 3 jogos, né? Vamos lá, últimas 8, faltam 5. Nas 3, vitória sobre o Bragantino, vitória sobre o Vasco, empate contra o Cuiabá. Então, de 9 pontos, nós conquistamos 7. E o Palmeiras? Palmeiras ganhou do Juventude, empatou com Fortaleza, perdeu para o Corinthians e ganhou do Grêmio. Então, o Palmeiras, nos 9 pontos disputados, tem 4 conquistados. Bom, não estou aqui dizendo que o Palmeiras vai perder e o Botafogo vai ser campeão. Estou dizendo que o cenário ainda nos é muito favorável. Então, se você vai andar com a tua camisa do Botafogo hoje nas ruas, anda. Não precisa estar com aquele sorriso aberto, mas também não precisa estar com um sorriso amarelo, porque ainda estamos na liderança com 4 pontos de vantagem, tá certo? Beijo grande no seu coração, excelente fim de semana, saudações alvinegras, fui!